Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Proteja Seu Cultivo, nosso bate-papo aqui no IharaCast, para quem gosta de estar sempre muito bem informado. E hoje a gente vai tratar do mercado de feijão, com uma das grandes referências no assunto aqui no Brasil. Ele, Marcelo Líderes, que é presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, o IBRAF, ele é consultor da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão, no Ministério da Agricultura. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Prazer em estar conversando com você mais uma vez. Prazer é meu, Kelly. Muito bom estar aqui com você. Obrigada. Marcelo, a gente tem muito para entender sobre esse mercado de feijão que está passando por uma série de transformações. E para começar essa nossa conversa, eu gostaria de saber de você hoje, a alta no preço do feijão é um fator que motiva o aumento de área no Brasil? Olha, os produtores têm um receio sempre do que vai acontecer no momento da colheita, e realmente eles precisam ter esse tipo de visão. Mas acontece que a área plantada total no Brasil tem diminuído ano a ano, e você tem cada vez mais o período de concentração de oferta ou de colheita, que coincide então com um preço mais baixo, cada vez é mais fácil de você determinar quando isso vai acontecer. E, consequentemente, ter algumas atitudes, alguma estratégia que permita o produtor a buscar o melhor momento de fazer a sua comercialização. Muito bem, então você está dizendo que a área tem diminuído ano a ano, mesmo com o preço mais alto. O que leva a essa diminuição? É a concorrência de outras culturas que estão mais rentáveis? Existem outros fatores? Sim, a concorrência com outros produtos não tem a mínima dúvida, com as commodities. Nós sabemos que o estímulo vem através do preço, através da formação de mercado futuro. Então, o produtor planta já sabendo a quanto vai vender depois lá na frente. O estímulo que tem natural, por ser uma commodity de empresas multinacionais, o interesse que elas têm facilitando para o produtor o acesso à informação, o acesso aos insumos, à semente. Então, tem todo aí um arcabouço de apoio à produção. E o feijão, o preço do momento do plantio, não é exatamente o preço do momento da colheita. Muitas vezes nós estamos vendo que a colheita vai ter um volume menor em determinado momento, mas o produtor nem sempre está sensível a isso, Olhando aí o mês de janeiro, por exemplo, que foi o período em que os produtores estavam pensando se plantavam ou não a segunda safra que está sendo colhida agora nos últimos dias. Naquela oportunidade, em janeiro, era R$270, R$280 a saca de feijão carioca. E nós já sabíamos que durante esse período haveria uma valorização. E hoje o produtor está vendendo a 380 até a R$400 aí nos últimos dias. Acima de R$400 nos últimos dias. Olha, mudou muito, Agora, diga pra gente, como é que a gente faz para antecipar esses movimentos? Eu vou te perguntar isso na sequência sobre o mercado, mas antes, para não perder o fim da meada, Marcelo, você falou em área que tem diminuído ano a ano, a concorrência das commodities, o mercado futuro de grãos, os estímulos de grandes multinacionais que acabam dando mais segurança ou até previsibilidade para alguns agricultores investirem, por exemplo, em soja e milho e deixarem de plantar o feijão. A minha pergunta para você é: a diminuição de área necessariamente está gerando uma diminuição da produção ou o uso de tecnologia está garantindo produtividades mais altas mesmo em áreas menores no Brasil? Olha, é muito bom, muito interessante, inclusive a tua pergunta, porque realmente tem havido um aumento na produtividade. Esse aumento na produtividade, ele poderia estar sendo mais destacado ainda se a diminuição de área não fosse maior. Então, a situação em termos de abastecimento do mercado nacional, ela só não é mais grave do ponto de vista do consumidor, porque a tecnologia que está sendo aplicada pelos produtores é cada vez mais efetiva. Ela realmente tem entregue uma produtividade maior. Muito bem, então aumento de tecnologia aumenta a produtividade, mas isso não significa que seja na média Brasil, A gente ainda está falando de alguns casos, certo, Marcelo? Exato. Nós temos aí
pequenos produtores que têm, ainda que tenham sido estimulados a adotar, está facilitando cada vez mais o acesso deles ao uso das tecnologias, mas ainda existe, por exemplo, muito uso de semente salva. Então, você salva sementes que não vão entregar uma boa produtividade. Do ponto de vista de disponibilidade dos insumos, tem aumentado a disponibilidade, o acesso através de cooperativas, associações, efetivamente as revendas, colocando os produtos e as recomendações lá, mas ainda nós estamos longe do ideal e do potencial que o feijão tem para entregar para o mercado e para os produtores. Muito bem. Agora, você disse o potencial que o feijão tem para entregar aos produtores. O produtor, quando ele toma uma decisão, em geral, ele olha aspectos agronômicos e aspectos econômicos. Para o agricultor que estiver nos ouvindo e está pensando em investir no feijão, qual é a previsão de rentabilidade que se tem? É uma rentabilidade quase que garantida no cenário atual? Sim, para esse período que está à frente agora, na comercialização da segunda safra, já está garantido, já está acontecendo. O que nós estamos olhando para as próximas safras? Aquilo que está sendo planejado de plantio e que efetivamente já está ocorrendo de plantio da terceira safra, aponta que nós vamos ter um momento ali por volta do mês de agosto, onde há uma concentração de 50% da colheita naquele momento. Ora, o produtor sabendo disso e sabendo que a área e o total de feijão da terceira safra deve diminuir, ele tem apenas que fazer agora a gestão disso. A gestão disso ocorre como? Os produtores da terceira safra têm investido mais em armazenagem, capacidade de armazenagem, as cultivares de feijões que têm um escurecimento lento, né, que permite que ela seja armazenada e não tenha uma perda em termos de cor, e sem dúvida nenhuma também a questão do fluxo de caixa. Mas quem tem feito, observado a necessidade de se adequar nesses critérios que eu coloquei agora, tem tido um resultado muito bom. Então nós temos uma parcela dos produtores que, ainda que sejam extremamente atrativas, as outras culturas mantêm a produção de feijão, porque vem justamente nesse fato da diminuição diária, do desestímulo em geral que há quando você tem outras culturas estimulantes, uma grande oportunidade de produzir. E tem espaço para mais produtores. Interessante. Agora, a gente está olhando aqui o aspecto oferta, né? Que vem de uma área menor, ou seja, o potencial de oferta também é menor, até porque a gente não está nem considerando aqui alguma eventual dificuldade climática. Como é que está a demanda? Que de um lado está a oferta, de outro lado a gente tem que olhar para a demanda. Conta para a gente um pouquinho de consumo per capita, um pouquinho de produção per capita no Brasil. Excelente, Kellen. Produção per capita. Poucas pessoas estão atentas, inclusive na área do governo, poucos estão atentos que a produção per capita diminuiu bastante. Nós tínhamos e temos, assim como na lembrança em geral, 14, 15 quilos de consumo per capita. Mas nós, nos últimos anos, temos disponibilizado para a população menos de 13 quilos, cerca de 12,2, 12,5 quilos por habitante. Então, o que acontece quando você olha para o consumo, ainda mais num cenário que nós temos vivido de valorização das outras proteínas, é um potencial e um efetivo aumento do consumo. Entre janeiro de 2021 e agora fevereiro de 2022, houve um aumento de consumo captado por empresas de pesquisa. Lá na gôndola, aumentou o volume de feijão vendido para a população. Então, isso mostra que, do ponto de vista de consumo, nós não temos aí uma grande preocupação nesse momento, além do fato de que, se nós produzimos o feijão carioca para o mercado interno e geramos excedentes de outras variedades de feijões, nós abrimos um mercado bastante interessante a nível mundial. Você está trazendo para a gente uma perspectiva de que a rentabilidade será positiva para quem investir em feijão, motivado pela redução diária e competição que o feijão está tendo com outras commodities negociadas em bolsa, e diz que a oferta pode ficar justa e que o consumo está subindo. Quando você faz essa análise de aumento de consumo, você está trazendo um fator estrutural ou conjuntural?
vou afunilar minha pergunta. Esse aumento de consumo está ligado a uma perda de poder aquisitivo da população que migrou de uma proteína animal para o feijão, ou tem a ver com hábitos de consumo em que essa mudança tende a ser mais contínua e duradoura, Marcelo? Eu diria para você que nos últimos anos nós temos uma tendência de aumento de consumo em função de uma consciência, de uma busca cada vez maior, principalmente depois do evento da pandemia, não só no Brasil, mas mundial, de sustentabilidade. Então, quando existe uma consciência de que a sustentabilidade das proteínas vegetais, dos pulses, né, lentilha, ervilha, grão de bico e feijão, e do nosso pulse por excelência, que é o feijão, existe um aumento de consumo. Nós temos visto aí a quantidade dos veganos e vegetarianos passando a ser um volume de consumo e uma quantidade de pessoas envolvidas, e os flexitarianos também, que algumas vezes por semana deixam de lado a proteína animal, é bastante considerável. Porém, aquilo que ocorreu de janeiro do ano passado até o início desse ano, eu diria para você que 80% desse aumento de consumo veio da substituição necessária dentro do orçamento doméstico da troca de uma proteína muito mais cara, que é a proteína animal, por uma proteína vegetal. Muito importante. Marcelo, excelentes os pontos que você coloca para a gente. Agora eu gostaria de dar um passo adiante. Estamos aqui focados em feijão carioca. Como é que está o cenário para o feijão preto e colorido? O feijão preto, nós importamos todo ano cerca de 100 mil toneladas da Argentina. Então, o produtor que está nos ouvindo agora durante o mês de maio, ele fica um pouco contrariado. Ué, mas eu vi o preço do feijão preto cair agora. Sim, nós estamos no pico da maior safra de feijão preto do ano. Então, obviamente, os preços vieram lá dos 270, 280 reais e ficaram aí ao redor de 200 reais o preço dos últimos dias. É claro que, imediatamente, esses produtores, principalmente da região sul, eu diria do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles têm o amparo das cooperativas, de uma rede de armazéns que podem receber esse feijão e ele comercializar mais tarde. E, efetivamente, é o que ele faz. Então, você tem pontualmente agora uma queda de preço, mas você tem a possibilidade de um preço mais estável no restante do ano. Se em algum momento no futuro nós gerarmos excedentes de feijão preto, nós não vamos ter o problema que podemos vir a ter se gerar excedentes de feijão carioca. O feijão preto pode ter mercado mundial. Ano passado, o México abriu a importação de feijão preto do Brasil. Então, nós temos essa possibilidade de, em tendo excedentes, exportar para lá. Os outros feijões coloridos, feijões rajados, vermelhos, nós temos tido cada vez mais a chegada ou a entrega da pesquisa de novas cultivares que têm características interessantes de aumento de produtividade, resistência a doenças, a colheita mecânica, enfim, ela tem evoluído também. E esses feijões também têm mercado interno. Então, a gente sempre tem uma preocupação hoje nas instituições, seja na Câmara Setorial, seja no IBRAF, no Conselho Brasileiro do Feijão, de estimular a produção de feijões que nós tenhamos consumo interno e que, na eventualidade de termos excedentes, temos a garantia de um mercado mundial para amparar o produtor. Interessante, você fala sobre mercado mundial, e é esse o link que eu gostaria de pegar para ouvir também as suas considerações, né? Conversa boa passa rápido. Mercado mundial é uma oportunidade real para o agricultor brasileiro? A gente tem ganhado espaço e está deixando margem? Conta para a gente qual é o movimento que está acontecendo ao redor do mundo. Nós temos observado um aumento de consumo per capita em mercados muito competitivos com outros alimentos, como é o caso dos Estados Unidos. Num primeiro momento, nós analisamos que os Estados Unidos têm uma grande comunidade latina e, portanto, seria essa comunidade latina que estaria aumentando o consumo. Os dados e as pesquisas têm demonstrado que não só os latinos consomem feijão, mas está aumentando o consumo americano de feijão. Não da maneira que nós temos arroz e feijão, mas principalmente em comidas tipo mexicanas, né, que tem o feijão como ingrediente principal em outras formas de apresentar. A Europa tem inclusive um movimento que já vinha acontecendo, foi fortalecido durante a pandemia, que a volta a fazer algo como comfort food,
né, aquela comida de casa, aquela comida mais antiga, aquela comida saudável. Então, se valoriza cada vez mais você adquirir o feijão, inclusive não necessariamente na lata ou no vidro, como é normal, grande volume no mundo é entregue para o consumidor pronto para consumir, mas existe um aumento de consumo do feijão como nós temos, o feijão empacotado, seco, para ser preparado em casa. Se valoriza muito isso, e isso já começa a aparecer nos números de faturamento das empresas que distribuem na Europa. Então, esse mercado, nós estamos falando aí de um mercado premium, né, que seria Estados Unidos, Europa, alguns países da Ásia. Mas nós temos um mercado de preço. De preço seria um mercado indiano, por exemplo. Cada vez que você tem algum tipo de problema, de frustração de safra ou dificuldade, como é agora no Mar Negro, de você escoar pulses da Ucrânia, que produz ervilhas e lentilhas, você tem a perspectiva de que esses mercados de preço ofereçam um prêmio também por outros pulses. E daí, no nosso caso, o feijão fradinho, né, que o Brasil produz, o feijão de corda. O feijão Mung, eu chamo a atenção porque o feijão Mung nós não tínhamos produção dele em 2012, 13. Naquela oportunidade começou a se trabalhar alguma coisa de testar o feijão Mung aqui no Brasil, que é aquele feijão que faz moyashi. Nós importávamos ele da China e da Austrália, e rapidamente a pesquisa agora no ano passado e no início desse ano já entregou cultivares plenamente adaptadas às condições de plantio no Brasil. E o resultado veio já no ano passado com o feijão mais exportado do Brasil, foi o feijão Mung. Por quê? Porque é um mercado gigantesco no mundo. Então, esse cenário todo ele é bastante animador para o nosso produtor, para o nosso setor feijoeiro, aproveitar também desse mercado mundial. Muito bem, você trouxe vários insights aqui para a gente, e uma questão que eu não posso deixar de pedir para você esclarecer muito rapidamente é se a perspectiva de rentabilidade que você destacou aqui, que acredita que o feijão vai garantir ao agricultor, quando a gente afunila e olha para a margem que o feijão pode entregar, na sua avaliação, tende a ser superior a que um trigo, ou talvez uma soja, ou um milho vão deixar? Historicamente, você tem uma proporção, né, que os produtores têm na memória, né, que seria aí alguma coisa como 3 sacos de milho, 4 sacos de soja. A tendência é que essas paridades acabem voltando a acontecer ao longo do tempo. Num primeiro momento, com a valorização das commodities, você ainda tinha insumos comprados pelos produtores a um determinado nível, ainda tinha algum planejamento de plantio de área maior de feijão. Com o passar do tempo, o mercado cuida de reequilibrar esses números. E é o que a gente está vendo agora com o feijão sendo vendido a R$400, acima de R$400, uma saca de feijão carioca. Com o passar do tempo, sim, ele vai equivaler, né, aquilo que sempre teve a equivalência no passado. E claro que você tem momentos em que isso fica um pouco mais, momentos que fica um pouco menos, mas a tendência é que os mercados buscam se ajustar. Muito bem, Marcelo Líderes, muito obrigada pela presença aqui no IharaCast. A gente gostou muito dessa conversa com vocês. Com você, volte sempre. A gente acabou de ouvir Marcelo Líderes, presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, o IBRAF, ele que também é consultor da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão do Ministério da Agricultura. Volte mais vezes. Foi um prazer, muito obrigado pela atenção. Uma boa colheita aos nossos produtores brasileiros. Muito obrigada, líderes. E a gente segue em frente. Vamos em frente para ouvir agora Marco Antônio, que é gerente de marketing regional da Ihara e que vai nos contar um pouquinho das novidades que a Ihara tem para o mercado de feijão. Marco, seja muito bem-vindo. Conte para a gente como a Ihara tem trabalhado para ajudar o produtor de feijão no campo, hein? Kellen, o feijão que, primeiramente, bom dia, né? É um prazer estar aqui. O feijão que faz parte do nosso dia a dia, e a Ihara, com seus mais de 57 anos de mercado tradicionalista dentro da cultura do feijão, traz cada vez mais tecnologia. Nessa última safra, nós lançamos no mercado um projeto Sensei Feijão, e dentro desse projeto Sensei Feijão, nós colocamos um desafio de produtividade para que os consultores que fazem parte e os agricultores que fazem parte desse grupo se sentissem desafiados em produzir mais.
e nós alcançamos a marca histórica, o recorde auditado de 87 sacas e meia de feijão por hectare. O manejo completo da Yara dentro desta área ajudou e proporcionou o agricultor da região de Olambra a superar aí o recorde auditado de feijão. E a Yara, pensando nisso, ela tem inúmeras tecnologias que ajudam o agricultor a produzir cada vez mais e melhor na cultura do feijão. Se der para contar para a gente qual é esse recorde, você conta, senão a gente convida a nossa audiência para uma outra oportunidade. Ficou em qual patamar? Ficou num patamar altíssimo, né? Nós tivemos aí 87 sacas e meia e dentro do grupo, né, nós estamos bem acima, né? Digamos que hoje a média estipulada pela Conab na última safra foi 44 sacas de feijão, pensando em feijão carioca, claro, nós estamos comentando aqui, e o grupo ele ficou acima de 72 sacas aí por hectare, muito acima da média hoje produzida de feijão no Brasil. Muito bem, estamos curiosos para avançar com esses conhecimentos e entender que a Yara tem trabalhado para ajudar o produtor de feijão, os dados estão aí comprovando com esse ganho de produtividade e saber o que vem por aí quando a gente trata de novas tecnologias, que inovações estão a caminho. A Yara tem um portfólio completo, eu digo a você que é um portfólio mais completo do mercado, aí, muito em função da tradição que nós temos na cultura do feijão, né? Para prevenir e controlar tanto as doenças quanto as pragas. Hoje eu queria destacar uma solução que vai ajudar muito o agricultor a proteger o potencial produtivo da lavoura. Para combater a antracnose e a mancha angular, a Yara tem o Fusão, um fungicida que é inovador. Ele oferece uma ação sistêmica que é rapidamente absorvido e translocado pela planta. Protege toda a planta de danos severos à produtividade. E ainda pensando em antracnose, Kelly, nós temos uma tecnologia que tem uma tradição muito grande, que está há muitos anos dentro do portfólio da Yara, e eu certamente posso falar para você que todo produtor de feijão conhece o protetor da florada, que é o Cerconil. O Cerconil, um fungicida sistêmico e de contato, que controla muito bem toda a planta, protege as folhas, as flores e a vagem contra a antracnose. E nós não vamos parar por aqui não, nós temos muita coisa. A Yara tem um portfólio, como eu disse a você, completo. Hoje nós temos os TS, né, os tratamentos de semente para proteger tanto de doenças quanto de pragas. Nós temos o Certeza N e nós temos o Convence. Nós temos a mais completa, a melhor e mais completa tecnologia para combater a mosca branca. Combate todas as fases da mosca branca. O Maxan, único produto que controla todas as fases da mosca branca, né? A praga muito importante que acomete a cultura do feijão. Nós também temos o Bold para controlar a fase adulta da mosca branca. E nós temos para o combate de mofo branco o Aprove. O nosso portfólio também conta com acaricidas e hoje, esse ano, nós temos grandes lançamentos para a cultura do feijão. O Burner para dessecação do plantio do feijão, né? Atenção, você, agricultor que tem problema com buva, você vai poder contar para dessecar antes de plantar o teu feijão com o Burner. E dessecação pré-colheita do seu feijão, né, com a saída do paraquat aí, a Yara Inove traz para você o Dorai, dessecação pré-colheita. E não paramos por aí, temos outros lançamentos como o Targamax HT, graminicida concentrado, né, diminui a quantidade de embalagem e controla muito bem as gramíneas em pós aí dentro da cultura do feijão. E nós temos o Checkmate HT também, que nós lançamos aí recentemente, nessa última semana, o glifosato líquido mais concentrado do mercado. Kellen, são inúmeras tecnologias com qualidade japonesa que a Yara, preocupada com o agricultor de feijão, traz para o mercado para ajudar ele a produzir cada vez mais e melhor. Impressionante, um portfólio super completo. Marco Antônio, gerente de marketing regional da Yara, obrigada por estar conosco, volte sempre. Eu que agradeço, Kellen, e conte com a Yara. Procure um distribuidor ou uma cooperativa mais próximo, procure um dos nossos administradores técnicos de venda para saber um pouco mais do nosso portfólio para feijão. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. E você que nos acompanhou atentamente, agradeço demais pela companhia aqui no Proteja Seu Cultivo, nosso bate-papo para quem gosta de estar sempre muito bem informado aqui no YaraCast. A gente se encontra. Até a próxima.